Imagine um segredo enterrado por milênios, guardado nas areias do tempo e cercado por mitos, lendas e textos sagrados. Agora, imagine esse segredo sendo finalmente revelado. Em pleno século XXI, arqueólogos anunciaram a descoberta, e a suposta abertura, do que seria o túmulo do lendário rei Salomão, uma figura que há milênios intriga estudiosos, religiosos e curiosos. Neste vídeo você vai descobrir todos os detalhes dessa descoberta chocante. O que foi encontrado, como isso pode mudar o que sabemos sobre a história bíblica e por que essa revelação está causando tanta polêmica. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da arqueologia moderna. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho do rei Davi e da rainha Batseba. Seu reinado é datado por volta do século X a.C. e é amplamente descrito na Bíblia, especialmente nos livros de Reis e Crônicas. Segundo os textos sagrados, ele foi responsável pela construção do primeiro templo em Jerusalém e ficou famoso por sua sabedoria, riqueza incomparável e poder político. É dele a autoria atribuída de livros como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Sua figura transcende a religião. Ele aparece também no Alcorão, como Sulaimã, um profeta dotado de poderes sobrenaturais. Para muitos, Salomão representa a união entre poder espiritual e material, sendo símbolo de justiça, conhecimento oculto e até alquimia, segundo tradições esotéricas. Mas, por mais lendário que seja, seu túmulo nunca havia sido localizado com precisão. Até agora. Durante séculos, arqueólogos e historiadores tentaram localizar o túmulo do rei Salomão. As escrituras não são claras sobre seu local de sepultamento, mencionando apenas que ele foi enterrado na cidade de Davi, um nome antigo para Jerusalém. O problema é que, ao longo dos milênios, a cidade passou por tantas mudanças e destruições que localizar tumbas específicas tornou-se quase impossível. Algumas teorias sugeriram que o túmulo poderia estar em cavernas ocultas sob Jerusalém. Outras propunham que ele teria sido sepultado com grandes riquezas, o que alimentou caçadores de tesouros por gerações. O que se sabia é que, se realmente existisse, o túmulo de Salomão teria importância histórica e religiosa imensurável, podendo até alterar interpretações teológicas sobre sua existência. Nos últimos anos, novas tecnologias como radar de penetração no solo, drones e inteligência artificial ajudaram pesquisadores a mapear áreas subterrâneas de Jerusalém antiga com uma precisão sem precedentes. E foi graças a esses avanços que um grupo internacional de arqueólogos anunciou em 2025 a descoberta de uma câmara funerária selada há milênios, em uma área jamais escavada antes, sob camadas de ruínas no setor leste da cidade. A câmara funerária encontrada estava lacrada por uma laje de pedra com inscrições em hebraico antigo. Após semanas de análises, os arqueólogos decidiram abrir o local sob fortes medidas de segurança e com a supervisão de representantes religiosos de diferentes tradições. O momento foi registrado em vídeo, mas apenas fragmentos foram divulgados ao público, aumentando ainda mais o mistério. Ao remover a laje, revelou-se um salão funerário cuidadosamente preservado, com colunas ornamentadas e objetos cerimoniais. No centro, havia um sarcófago de pedra negra, adornado com inscrições que mencionavam Shlomo ben David, traduzido como Salomão, filho de Davi. Essa descoberta imediatamente gerou um frenesi mundial. A possibilidade de ser o verdadeiro túmulo do rei Salomão abalou não apenas o campo da arqueologia, mas também a política e a religião no Oriente Médio. Especialistas analisaram os artefatos ali encontrados: joias, armas, manuscritos em pergaminho e até uma miniatura em ouro do Templo de Jerusalém. Muitos desses itens jamais haviam sido vistos antes e combinavam com descrições bíblicas da riqueza salomônica. A preservação dos objetos também surpreendeu, indicando que o local permaneceu intocado por quase 3 milênios. Após a descoberta, o mundo científico entrou em ação. A primeira tarefa foi datar os materiais encontrados usando métodos como a análise por carbono 14, termoluminescência e espectrometria de massa. Os resultados indicaram que os artefatos e os restos encontrados no túmulo datam do século X a.C., exatamente o período atribuído ao reinado de Salomão. Além disso, exames genéticos compararam os restos mortais presentes no sarcófago com ossos encontrados em outros túmulos reais associados à casa de Davi, revelando compatibilidades genéticas significativas. Isso, claro, levou à especulação de que o corpo encontrado poderia de fato ser do próprio rei Salomão. Outro ponto relevante foram os textos encontrados em pergaminhos preservados. Escrito em hebraico arcaico, um dos fragmentos faz referência a construções feitas por ordem de Shlomo, o rei de Israel, filho de Davi, fortalecendo ainda mais a autenticidade do achado. Arqueólogos afirmaram que a complexidade da estrutura, os símbolos religiosos e os itens reais são consistentes com um túmulo real de altíssima importância. Contudo, alguns especialistas seguem céticos. Eles alertam que, sem uma prova documental definitiva, como uma inscrição direta afirmando "Aqui jaz Salomão, rei de Israel", a identificação não pode ser considerada 100% conclusiva. Mesmo assim, o consenso geral é que essa descoberta representa um dos maiores achados arqueológicos da história moderna.
A revelação da suposta tumba de Salomão gerou ondas de choque em comunidades religiosas ao redor do mundo. Judeus, cristãos e muçulmanos compartilham a figura de Salomão em suas tradições sagradas, e a possibilidade de seu túmulo ter sido encontrado e aberto provocou reações diversas, da reverência à indignação. No judaísmo, Salomão é lembrado como o construtor do primeiro templo e um dos maiores reis de Israel. Rabinos conservadores expressaram preocupação com a profanação de um local sagrado, questionando se a abertura da tumba violaria leis religiosas. Alguns líderes chegaram a pedir o fechamento imediato do local e a reconsagração da área. No cristianismo, muitos fiéis viram a descoberta como uma confirmação histórica das Escrituras. Igrejas ao redor do mundo organizaram missas especiais e reflexões bíblicas sobre a sabedoria de Salomão e seu legado espiritual. Já no islamismo, onde Salomão, Sulaiman, é considerado um profeta, a reação foi de cautela. Muitos muçulmanos consideraram a abertura um ato desrespeitoso e uma violação ao descanso de um profeta venerado. Além disso, teólogos das três religiões começaram a reexaminar passagens sagradas à luz dessa descoberta, reavaliando interpretações milenares. O debate teológico reacendeu, unindo estudiosos em conferências e debates transmitidos ao vivo, enquanto fiéis de todas as partes do mundo visitavam Jerusalém para prestar homenagens e ver, ainda que de longe, o local da descoberta. A descoberta do suposto túmulo do rei Salomão não apenas mexeu com o mundo religioso, mas também provocou consequências políticas imediatas. Jerusalém, já uma cidade marcada por disputas territoriais e religiosas, tornou-se o centro de uma nova tensão entre governos, grupos arqueológicos e movimentos sociais. Israel declarou o local como patrimônio nacional sob proteção máxima, proibindo escavações não autorizadas e instalando câmeras e guardas 24 horas por dia. Autoridades palestinas, no entanto, questionaram a soberania sobre o sítio arqueológico, afirmando que o local faz parte do território histórico reivindicado por eles. Organizações internacionais, como a Unesco, foram acionadas para mediar a situação, mas os debates se intensificaram. Nações com interesse arqueológico e religioso na região, como Estados Unidos, Irã e Turquia, também se manifestaram. O governo iraniano acusou Israel de manipular a descoberta para justificar reivindicações políticas em Jerusalém. Já grupos evangélicos americanos financiaram expedições paralelas em busca de mais evidências do legado salomônico, pressionando politicamente por acesso ao local. Dentro de Israel, partidos religiosos usaram a descoberta como argumento para fortalecer a identidade judaica do Estado, enquanto vozes laicas criticaram a exploração midiática e política do achado. O local tornou-se um novo ponto de peregrinação, protestos e debates parlamentares, elevando o calor do conflito em uma região já extremamente delicada. Entre os artefatos mais intrigantes encontrados no túmulo estavam vários pergaminhos surpreendentemente bem preservados. Escritos em hebraico arcaico e armazenados em recipientes de cerâmica selada, esses manuscritos estão sendo considerados tão importantes quanto os manuscritos do Mar Morto. O conteúdo ainda está sendo decifrado, mas os primeiros trechos traduzidos falam sobre ensinamentos de sabedoria, práticas espirituais e até detalhes sobre a construção do Templo de Salomão que não aparecem na Bíblia. Um dos pergaminhos cita o segredo dos elementos, o que fez alguns estudiosos cogitarem que poderia haver ali referências a conhecimentos alquímicos ou esotéricos associados à figura do rei. Mais impressionante ainda, foi um fragmento que menciona um encontro entre Salomão e um ser celestial descrito como o mensageiro da chama eterna. Algo que imediatamente despertou teorias envolvendo anjos, extraterrestres e conhecimentos proibidos. Para muitos, esse trecho pode reforçar a visão mística de Salomão como mestre de saberes ocultos, um conceito comum em tradições cabalísticas e esotéricas. A comunidade acadêmica está dividida. Alguns veem os manuscritos como fontes históricas valiosas, enquanto outros alertam para o risco de interpretações exageradas ou sensacionalistas. De qualquer forma, os documentos são agora protegidos em laboratórios israelenses e serão analisados por uma coalizão internacional de linguistas, teólogos e arqueólogos. Como era de se esperar, uma descoberta dessa magnitude rapidamente alimentou teorias da conspiração. Grupos nas redes sociais passaram a alegar que parte dos objetos encontrados no túmulo foi ocultada do público. Fotos vazadas, cuja autenticidade ainda não foi confirmada, mostrariam itens que lembram tecnologias anacrônicas, como engrenagens complexas e mapas astronômicos precisos demais para a época. Influencers do meio conspiracionista afirmam que a câmara funerária continha relíquias de poder ligadas aos chamados arquitetos antigos, uma teoria que liga Salomão a civilizações extraterrestres avançadas. Outros sugerem que o famoso Anel de Salomão, dito nas lendas como uma joia que dava controle sobre demônios e espíritos, teria sido recuperado e imediatamente levado a instalações militares para testes secretos. O sigilo mantido sobre partes da descoberta só reforçou essas narrativas. Autoridades israelenses limitaram o acesso à área e às informações técnicas, alegando razões de segurança nacional. A falta de transparência gerou protestos de cientistas e jornalistas que exigem a divulgação completa de todos os achados.
Documentários independentes começaram a surgir no YouTube e plataformas alternativas, apontando supostos encobrimentos. Enquanto isso, fóruns na internet discutem se o que foi encontrado no túmulo de Salomão poderia revelar uma ligação direta com o conhecimento perdido da Atlântida, a Arca da Aliança ou até mesmo com tecnologias pré-diluvianas. Desde a revelação da descoberta, o local onde foi encontrado o suposto túmulo de Salomão passou a ser tratado como uma das maiores prioridades arqueológicas do século. O governo israelense, em parceria com universidades internacionais, estabeleceu um programa de pesquisa multidisciplinar que deve durar décadas. A área foi selada com estruturas de proteção e passará a integrar uma nova seção do Museu de Israel, com réplicas em 3D e exposições interativas para o público. Além disso, foram iniciadas negociações para transformar o local em um ponto turístico controlado, com acesso limitado, guiado e supervisionado por estudiosos e representantes religiosos. A ideia é equilibrar o interesse científico e espiritual com a preservação histórica. Especialistas esperam que a descoberta traga novas pistas sobre o primeiro templo de Jerusalém, cuja localização exata ainda é alvo de debate. No campo acadêmico, universidades já começaram a criar linhas de pesquisa específicas sobre a Era Salomônica. Bolsas de estudo, conferências e publicações estão florescendo, abrindo caminho para uma nova geração de arqueólogos, linguistas e teólogos. O impacto cultural e educacional é imensurável. Mas talvez o legado mais importante seja simbólico. A redescoberta de Salomão reforça a conexão entre história, fé e mistério, mostrando como mesmo as figuras mais lendárias da antiguidade ainda têm muito a revelar. O túmulo, mais do que um marco arqueológico, tornou-se um elo tangível com um passado quase mítico e com as perguntas que ele ainda nos faz. Com ou sem confirmação absoluta, a descoberta do túmulo atribuído ao rei Salomão reacendeu o fascínio por uma figura que atravessa as fronteiras do tempo, da fé e da cultura. Seu nome está gravado na história como símbolo de sabedoria, justiça e poder. E agora, mais do que nunca, ele retorna ao centro das atenções. O que esse legado nos ensina? Talvez que por trás das lendas sempre há um traço de verdade, e que o passado, por mais distante que pareça, pode ressurgir quando menos esperamos. A redescoberta de Salomão não é apenas sobre ossos ou relíquias, mas sobre o quanto a humanidade ainda deseja entender suas raízes, sua espiritualidade e seu propósito. A partir de agora, cada novo fragmento decifrado, cada símbolo estudado e cada debate travado em torno dessa descoberta continuará a expandir não apenas nosso conhecimento histórico, mas também nossa percepção do que significa ser humano diante do mistério e da eternidade. E assim, o mundo assiste com fascínio e incredulidade à possível abertura do túmulo de uma das figuras mais lendárias da história. Salomão, o rei sábio, continua a nos ensinar, não apenas por suas palavras escritas, mas agora também por sua presença revelada no coração da arqueologia moderna. Se você ficou tão impactado quanto a gente com essa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também ama mistérios históricos. E claro, clique nos cards aqui na tela para assistir a outros vídeos com descobertas incríveis que vão mexer com tudo o que você acredita sobre o passado. Até o próximo vídeo!